Você sabia que o seu cérebro foi programado para repetir infinitamente tudo aquilo que ele está acostumado a fazer, certo? Disso nós chamamos hábitos. Mas você também já ouviu falar que você precisa de hábitos melhores e abandonar os hábitos negativos. E com certeza você tenta, passa 2 semanas, você já abandonou aquilo. Por quê? Bom, hoje eu vou explicar para vocês isso. Também vou explicar como isso funciona dentro do nosso cérebro, como nós resolvemos isso. Uma análise do videogame Hollow Knight de 2017, que vai explicar mais ou menos como é que a gente trabalha esses pontos de forma lúdica, e também explicando a sociologia por trás disso, baseado nos escritos de, especialmente, Pierre Bourdieu e Erving Goffman. Pessoal, muito bom dia, meu nome é Fernando Bock, sou professor, sociólogo, especializado em produtividade física e profissional com senso crítico e cultural. E no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês então como vocês podem resolver essas coisas com um roteiro bem pequenininho aqui, que eu vou usar só para não ter digressões, só para não esquecer o que eu estou fazendo, basicamente como uma aula. Beleza? Pessoal, antes de tudo isso, se você se interessa por essas coisas, se inscreve no canal, porque eu tô tentando aí, pelo menos 2 vezes por semana, ou até mais vezes, conforme eu vou conseguindo, postar vídeos sobre tudo quanto é conteúdo de alta performance física, desenvolvimento profissional, autoconhecimento, teorias de personalidade, arte e ciências sociais e humanas aplicadas para a vida real. Bom, então vamos lá. Primeira coisa, o cérebro humano, ele transforma ciclos repetidos em automáticos, e o nome disso nós chamamos de trilhas neurais. Então, todo comportamento que você faz, com o passar do tempo, você vai continuar fazendo. Por isso que muitas das coisas que você faz hoje são coisas que você fazia desde criança, e coisas que você quer aprender a fazer a partir de hoje, você não consegue fazer, porque você já tem trilhas neurais associadas àquilo ali. Nós vamos falar também aqui de como construir o hábito, e especialmente qual que é a relação de hábitos e vícios, né? Por exemplo, o vício, ele é um hábito, só que ele tem uma coisa diferente. Ele tem algumas, mas a principal ele configura a abstinência. Então vamos supor, você fala assim, eu tenho o hábito de ir para a academia todos os dias. Isso é um hábito, não é um vício. É só porque é saudável? Não. Se você ficar sem ir para a academia um dia, você vai ter sintomas físicos? Bom, muitas vezes nós temos sintomas sim de não estar recebendo aqueles benefícios, mas você consegue ficar bem se você faltar 1, 2, 3 dias na academia, tirando a parte da culpa, de eu não, sabe, se sentindo mais fraco e tal, mas você não tem aqueles sintomas físicos como tremores, por exemplo, que as pessoas que são viciadas, por exemplo, em álcool, vão sentir. Então essa é a diferença, mas no geral funciona quase como da mesma forma. Nós armazenamos hábitos, né, numa região do nosso cérebro chamada de gânglios basais. Os gânglios basais, eles são onde armazenam esses comportamentos que nós entendemos como num estilo de gatilho, ou seja, algo me chama atenção, seja um gatilho visual ou sonoro. O visual é mais forte, mas nós temos pessoas, por exemplo, que não enxergam. Então nós temos gatilhos visuais, sonoros, sensoriais em geral, olfativos, né, tato, que nos geram esse gatilho, ele nos gera uma espécie de pensamento. Este pensamento gera uma reação emocional. Dessa emoção, nós ativamos uma ação. E lógico, tem uma série de neurotransmissores funcionando aqui, dopamina, serotonina, enfim. Especialmente a dopamina, ela vai estar funcionando nesse processo. Então, o que acontece? Para te explicar de forma mais simples. Você tem um gatilho, por exemplo, chega uma mensagem do seu chefe. Isso é um gatilho. Você vai ter um pensamento, putz, ele vai me cobrar de novo. Você ou vai ter uma raiva, ou então você vai pensar, será que ele vai me demitir? Então, um medo, certo? E aí disso você vai ter uma reação emocional, que é logo pegar o celular e ficar ali esperando ele te responder. Ele te mandar o resto das mensagens, ou te mandar um oi e tal. Isso é um gatilho. E aí, a ideia de ter esses pensamentos associados a esse gatilho levam à emoção, que é o medo ou a raiva. E essa emoção de medo ou de raiva vamos levar a pegar o celular para logo saber o que é, para aliviar este medo. Ou, também pegar o celular e logo em seguida fazer algum comportamento de alívio emocional associado à raiva, que muitas vezes pode ser algum vício que nós usamos como fogo emocional, por exemplo, pegar o celular ou fumar um cigarro, coisas do tipo que servem como alívios emocionais. Então, eu tenho um gatilho e aí eu tenho uma rotina
Então, por exemplo, o gatilho, algo me deixa ansioso ou frustrado, aí eu tenho a rotina, pegar o celular para aliviar essa frustração, e a recompensa que é, o celular anestesia isso. Eu não processo, mas me anestesia. Então eu tenho vício em redes sociais. Vamos supor, isso acontece com muitas pessoas hoje em dia. É claro que eu diria assim que a cura é fazer terapia, mas um dos exercícios ideais que você pode fazer, que inclusive eu faço em mentoria com os meus alunos, é capacidade de analisar esses pensamentos, substituir eles e aceitar essas emoções. Então, o chefe mandou mensagem, daí me dá aquela ansiedade. Em vez de eu ter um celular do lado, eu tenho um caderninho e aí eu escrevo o que eu pensei, escrevo como eu me senti e eu falo assim, bom, qual ação eu vou tomar a partir disso? A ação emocional seria pegar o celular porque eu tô com medo, mas a ação racional é entender o que? Bom, independente do que o meu chefe fale, eu tenho que terminar o trabalho aqui. Isso é só um exemplo que você pode usar com várias coisas na sua vida, beleza? Então essa é a primeira coisa. O terceiro ponto aqui já entrando na parte mais sociológica. As empresas, especialmente as Big Techs e outras empresas grandes, até inclusive empresas de videogame, de entretenimento, elas sabem como isso funciona e elas usam isso para prender nossa atenção. Então, sim, a Meta sabe como isso funciona, então ela coloca mecanismos no Instagram que servem como gatilhos, por exemplo, as notificações. Você consegue desligar as notificações do celular, mas você não consegue desligar as das redes sociais. Pelo menos até onde eu sei, no iPhone não dá. Então, as grandes empresas, elas entendem isso e elas fazem esses mecanismos de gatilho, atratividade e reforço, rotina e reforço, que é a recompensa. Quarta coisa, então, o que a gente pode fazer, né? A gente acredita, muitas vezes, que só força de vontade é o suficiente. Então você fala assim, nossa, eu admiro o Cristiano Ronaldo, ele tem muita força de vontade. E tem mesmo, né? Ele tem uma força de vontade natural e também, claro, construída, que é maior do que a maioria das pessoas, e aí você pode falar isso do Kobe Bryant ou de outros atletas, o próprio Messi mesmo, ou outros profissionais, intelectuais, empresários, políticos, militares, enfim, monges, padres, mas porque resistir ao pecado também demanda força de vontade, né? Mas quem é que mais resiste ao pecado? Não é quem tem mais força de vontade, é quem está menos próximo do pecado. Então, as pessoas que, quanto mais próximo do pecado você estiver, mais você vai fazê-lo. Então, se eu tenho álcool na minha casa, a maior a chance de eu beber o álcool. Se eu tiver drogas em casa, a maior a chance de eu consumir as drogas. Se eu tiver o celular na minha mão, do meu lado, maior a chance de eu pegar ele e perder tempo ali em redes sociais. Então, esses comportamentos, né, esses pecados, vamos dizer esse termo bastante cristão, assim, onde nós pecamos, onde nós erramos, eles acontecem muito mais por estarmos próximos daquilo do que por posso dizer, apenas uma virtude, apenas uma força moral superior. E é claro que nós podemos treinar essa força moral, especialmente, como eu falei no primeiro exercício, da questão de aliviar as emoções de forma mais construtiva ao escrever sobre elas e integrar elas. A meditação, o rezar o terço também, tanto que o catecismo e a doutrina católica vão dizer, né, de rezar o terço para fortalecer contra o pecado. Claro, acredito que exista um ponto espiritual, mas também existe esse ponto neurológico, que você aprende a lidar com o tédio e as suas emoções, porque você fica ali 15, 20, 25 minutos num terço, 1 hora num rosário, e é um processo meditativo que vai te ajudar a processar as emoções e pensamentos do dia a dia que ficaram ali encalacrados. Então, ajustar o ambiente e as pequenas mudanças é mais importante do que ter força de vontade. E nós temos que entender o seguinte, antes de você querer mudar os hábitos e as suas metas, você precisa mudar quem você é. Só que isso é um paradoxo, porque quem eu sou é o resultado de outros 6 mecanismos que vêm antes. Então nós vamos dizer, primeiro é o inconsciente ou o subconsciente, que claro que cientificamente nós não conseguimos mapear o inconsciente. Então eu vou falar aqui especialmente de traumas, memórias de longo prazo, gostos pessoais, coisas que você nem lembra que você sabe, que você nem percebe que você sabe, mas você sabe e te controla. Então, primeiro passo é o inconsciente. O segundo passo são os pensamentos, ou seja, aquilo que eu associo a gatilhos externos, especificamente, e mensagens, né, frases e imagens que eu jogo a partir daquilo. Então são os pensamentos. Dos pensamentos, as emoções.
Então, o que eu penso me faz sentir certas coisas. Quando eu sinto alguma coisa, eu tenho uma reação. Toda ação é uma reação. Né? Não só aquela coisa do Newton, né, de que toda ação traz uma reação, mas toda ação é uma reação. Então, a gente pode dizer que a ação primária foi Deus criar o universo, e depois tudo foram cadeias de reação até aqui, né? Efeitos dominó e tal. Então, como eu tenho uma emoção, então toda ação que eu tenho uma reação emocional a algo. É claro que eu consigo ter, através da razão, que é uma característica humana forte, em cada indivíduo vai ser mais diferente, eu estou buscando usar ela nesse vídeo, você está buscando usar ela para entender, e é com a razão que você está assim, pô, cara, eu vou assistir esse vídeo ou eu vou pegar ou assistir qualquer outra coisa mais divertida e tal. Então a razão te faz se manter aqui. Mas através da emoção eu tenho uma ação. Então, a partir de ações tomadas várias vezes, eu vou ter o quê? Um hábito. E os meus hábitos surgem as minhas histórias, ou seja, aquilo que eu conto sobre mim mesmo, sobre o mundo. Então, uma pessoa boêmia, ela vai ter histórias sobre a boemia. Uma pessoa casada vai ter histórias de casamento. Ótimo filme, inclusive, com esse nome. Uma pessoa cristã vai ter histórias assim. Uma pessoa ateísta vai ter histórias assado. Então, as histórias moldam, no fim das contas, nossa identidade. Então, se os nossos hábitos são determinados pela nossa identidade, e a nossa identidade molda os nossos hábitos, o que a gente faz? Então nós precisamos fazer da forma que eu falei, trabalhar todas essas 7 camadas, desde o inconsciente, e claro, você pode fazer através de terapia, através de visualização, certo? Nós vamos ter alguns mecanismos aí baseados em evidências que ajudam a gente a trabalhar o subconsciente. Um dos melhores, eu acredito, é o trabalho de integração de sombra, o trabalho de análise e reflexão com as mídias que você consome, filmes e séries e tudo mais. Obviamente terapia, né? Tanto psicanalítica quanto terapias como cognitivo-comportamental vão trabalhar isso de formas diferentes. E, claro, visualização. Especialmente visualizações guiadas e tal. Isso não vai fazer mágica sozinho, né? O coaching, aquele mais raiz, acreditava que é PNL, ia mudar tudo e tal, mas sozinho não adianta. Mas ajuda muito. Então, visualização. Para a partir disso, compreender os gatilhos, os pensamentos que os gatilhos me trazem, tentar eliminar esses gatilhos ou associar eles a outras coisas. Isso aqui é mais complexo, teria que fazer um vídeo só sobre isso. Analisar os pensamentos, questionar os pensamentos para ter mais qualidade de pensamento. As emoções, lidar com essas emoções melhor, então entender quando é ansiedade, quando é medo, quando é culpa, quando é raiva, quando é tristeza, quando é frustração, quando é cansaço, certo? Compreender isso de forma a entender o quanto isso nos controla, a partir disso buscar ações, buscar entrar em estados emocionais mais saudáveis, certo? E aí é claro que no final do vídeo eu vou mostrar como isso não é tão fácil, mas é possível. Buscar estados emocionais de confiança, coragem, alegria, que mais que a gente pode ter? Disposição, bom humor, né? Buscar entrar nesses estágios, nós temos possibilidades de fazê-lo, e assim atingir ações e hábitos, histórias pessoais e identidade de uma pessoa que não cumpre suas atividades de forma chata, aquela disciplina de vigiar e punir, estilo Foucault e tal, não, mas que cumpre as coisas que precisa cumprir com alegria, com diligência, com consciência, entendendo para onde vai, para que não haja ali um burnout de ser essa sociedade do cansaço, que tudo tem que ser uma performance de produtividade. Beleza? E, para concluir, essa parte é entender que não é força de vontade, é gatilho visível e redução de esforço que contam. Então, vamos lá, você quer aprender a ir para academia, né? Você precisa de um gatilho visível. O meu gatilho visível eu tenho as minhas roupas todas guardadas, então as calças, que agora tá frio, né? Então as calças que eu uso para treinar, as regatas, é bem paradoxal usar regata e calça, mas é porque me incomoda muito usar camiseta treinando. Então as regatas, as calças, o tênis, a meia, enfim, o que eu vou ter que usar, os suplementos já estão separados e tal, então chega determinado período, ou quando eu acordo mais cedo, eu vou mais cedo na academia, os dias que estão muito frio eu não me proponho a passar por esse estresse desnecessariamente. Em algum momento da vida isso é bom, porque te fortalece, mas a gente tem que ter autoconhecimento. E em dias que estão muito frio, eu vou um pouquinho mais tarde, vou lá para as 4h30, 5 horas da tarde.
Então, deu esse horário, eu vou lá, coloco a minha roupa, zarpa pra academia. Agora, no começo, tinha muitas vezes que, quando eu entendendo isso, e eu não gostava de ir pra academia, eu pegava a bicicleta na época e pedalava até a porta da academia e voltava. E eu contava, não, eu treinei hoje. E aí eu fazia isso. Até que depois de, sei lá, 3 semanas fazendo isso direto, eu falei, não, agora tá mais fácil. Agora eu vou pedalar até lá e vou treinar 10 minutos. E foi, hoje eu treino 90 minutos, tranquilo, faço cardio, treino de abdômen, mobilidade, alongamento, fortalecimento, hipertrofia, sobrecarga progressiva e tal, tudo a carteirinha certinho. E hoje eu consigo fazer isso justamente por quê? Porque eu fui colocando um degrau de cada vez, né? A maioria de nós quer o quê? Começar hoje e amanhã tá treinando igual o Ramon Dino, igual o Siban, igual o Schwarzenegger. Não vai dar certo. Hábitos são um único ritual simples e constante. É isso que você tem que entender. Às vezes você pensa assim, pô, o hábito é estudar. Não existe hábito de estudar. Não existe hábito de estudar. Vou dizer de novo, não existe hábito de estudar. Não existe hábito de musculação. São coisas abstratas. O que é estudar? Ah, estudar é sentar na cadeira, abrir um livro, ler e anotar. Bom, então não é estudar, é sentar na cadeira. Entendeu? É abrir o livro. O que é o hábito de musculação? Ah, é colocar o meu tênis, legging ou shorts, tomar meu pré-treino e zarpar pra academia. Ir lá puxar ferro. Bom, então o hábito é colocar o tênis, a roupa e tomar um suplemento. Então veja, é o início. O hábito é o início, é o ritual. Isso é hábito. Porque a partir disso, o que acontece? Vão vir os mesmos pensamentos de sempre, as mesmas emoções de sempre, e aí você vai moldando essas emoções e tal para você ter as associações e completar o circuito. Então, o que nós temos que entender é, por que eu tô falando isso? Porque mesmo você treinando 5 horas por dia ou 5 minutos, para o seu cérebro, o hábito foi concluído da mesma forma, porque você começou um ciclo, você teve uma rotina e teve uma recompensa X. Essa recompensa pode ter sido boa ou ruim. Eu vou falar sobre recompensa já já. Mas isso é o hábito. Entendeu? Então não precisa dessa necessidade de, vou começar hoje e já vou começar torando o pau, desculpa o termo, mas isso é autodestrutivo e é só uma forma de se odiar de forma glamorizada, gourmetizada. 7º ponto aqui. Você também pode ancorar os velhos hábitos novos a hábitos já existentes no sentido de se, então. Então, por exemplo, eu coloco assim, se eu acordar, eu abro a janela para eu receber a luz do sol. Então, se eu acordar, então eu abro a janela para abrir o sol, para receber o sol. Se eu abrir a janela para receber o sol, então eu pego o meu caderno e escrevo os meus pensamentos, o que está vindo na minha cabeça. Porque desde sempre eu acordo sempre ansioso. Hoje em dia, menos, justamente por causa desse exercício, mas sempre foi assim, desde, sei lá, os 15 anos de idade. Por traumas especificamente, né? Eu sei isso muito bem, mas aí hoje eu tenho o controle sobre isso. Controle. E aí, bom, se eu escrevo os meus pensamentos, então eu anoto como eu estou me sentindo. Se eu anoto como eu estou me sentindo, então eu aceito as minhas emoções. Se eu aceito as minhas emoções, então eu escrevo como que vai ser o meu dia. Se eu escrevo como vai ser o meu dia, então eu repito essa minha nova identidade. Se eu repito essa minha nova identidade, então eu levanto e bebo 500 ml de água. Se eu bebo 500 ml de água, então eu pego o meu celular, porque eu deixo o celular fora do quarto. Se eu pego o meu celular, então eu faço o café da manhã. Se eu faço... Então, não é nem café da manhã, né? Eu vou lá, quebro os meus ovos e coloco o meu pão francês na air fryer, enfim. Eu acho que deu pra entender, né? Você ancorar hábitos velhos... Eu esqueci de falar de escovar o dente, mas eu escovo o dente toda manhã, tá bom? Você ancorar hábitos velhos aos novos. E isso não gera uma distância muito grande da identidade, porque você não fala assim... Pô, eu não sou um cara que faz 10 flexões. Mas você fala assim, eu sou um cara que escova o dente. E aí você pode falar, bom, eu sou um cara que escova o dente e faz 10 flexões depois de escovar o dente. Pode parecer idiota, mas eu juro por Deus que funciona. E nós temos bastante evidência aí na ciência de que essa é a melhor forma de fazê-lo. Nós temos aqui então que, sobre as recompensas, qual é o melhor tipo de recompensa? Recompensas visíveis, intrínsecas e extrínsecas. As 3. Então, quando eu concluo um hábito, a recompensa de você dar um check lá
né, na lista de tarefas, ela é muito grande, por isso muitas pessoas usam, certo? Ela é uma recompensa grande mesmo. Você, fui na academia, check. Gravei vídeo pro YouTube, check. Li 10 páginas do livro tal, check. Isso é recompensador. E olhar ao final de um dia, ver ali quase tudo ou muito daquilo cumprido, é recompensador, é satisfatório. Eu acho legal se você tiver a possibilidade de imprimir uma lista de tarefas todos os dias, faça isso. Se não, faça no computador mesmo, mas o escrever assim de forma dinâmica é mais legal. Então, se você puder imprimir, faça. Segundo, recompensas intrínsecas. Eu acho que são uma das mais poderosas a longo prazo, a curto prazo talvez menos. Que fui na academia, é eu olhar pro espelho e falar assim, cara, eu tô um dia mais próximo de quem eu gostaria de ser. Li o meu livro, falo, cara, eu tô mais inteligente como eu gostaria de ser. E sempre que eu vou ler um livro, aí eu fico, pra que ser inteligente? Eu fico pensando, cara, mas imagina não ser. Né? Não tô falando no sentido de que, eu sou muito inteligente, não é isso, mas eu poderia ser muito menos. E aí eu vejo, e não é nem rindo dessas pessoas, porque cada um tem seus privilégios e desejos diferentes e tal, mas para os meus valores, cara, você passar vergonha falando besteira é muito triste. Eu sei que tem uma geração de pessoas aí que gosta de passar vergonha falando besteira, né, mas que é a ódio à ignorância, mas, né, que Deus os tenha. Mas é muito ruim. Então, você ter essa crença profunda e falar, cara, não, eu estou ficando mais inteligente. Ou você cumprir alguma coisa nova no trabalho e falar, cara, eu vou ganhar mais dinheiro, né? Porque não tem problema nenhum ganhar mais dinheiro. Até para quem faz críticas à desigualdade social, não tem problema ganhar mais dinheiro, porque com a estrutura da forma que está, mesmo se todos nós ganhássemos mais dinheiro, assim, de quantidade substancial, né, ainda não chegaremos perto de quem realmente manda no processo, então não tem contradição aqui. E, por último, as extrínsecas. As extrínsecas são, por exemplo, olha, se eu fizer tal coisa, no final do mês eu vou comprar algo pra mim. Vamos supor que você goste muito, sei lá, de jogar videogame, ou de assistir série, reality show, o que seja, vídeo de maquiagem, não me importa, uma coisa que você gosta muito. E que talvez até você se sinta um pouquinho culpado de gostar, né? Por exemplo, sei lá, desenho japonês. Eu gosto, eu sei que muita gente gosta e não fala que gosta porque as pessoas veem como coisa de criança e tal. E tudo bem, pode ser que seja mesmo, mas todo mundo tem uma criança interior que precisa ser cuidada, né? Nem tudo na vida é só trabalhar e ganhar dinheiro e morrer de burnout. Então, você coloca assim, se eu fizer tal coisa, à noite eu posso assistir meia hora, 1 hora do meu desenho preferido. Ou assistir uma partida de futebol, que também é uma coisa de criança. Também é uma coisa para criança interior, porque qual que é o valor amadurecido de assistir futebol? Nem nada. É identidade, é diversão e é uma projeção do seu time ganhar batalhas da mesma forma que você quer ganhar na sua vida, que é motivador, inspirador, deixa a gente de bom humor e tal. Então, o meu time vai jogar na quarta-feira. Então, na quarta-feira, se eu fizer isso, eu posso assistir a partida ali do Champions League, do Campeonato Brasileiro, o que é que seja. E esses 3 tipos de recompensas são as melhores recompensas para nós conseguirmos manter esses hábitos a longo prazo. E buscar não se dar essas recompensas sem cumprir os hábitos, né? Especialmente as extrínsecas. Por quê? As visíveis, obviamente, você vai fazer um X, se você não fizer um check, o que é muito triste, eu acho. As intrínsecas, você vai ficar sempre com aquela sensação de, poxa, eu não sou bom o suficiente, eu não sou disciplinado, eu sou uma vergonha para minha família, né? É vergonha da profissão, como diz o Jacan. E as extrínsecas, você pensa, poxa, eu não fiz nada de produtivo e mesmo assim eu vou me recompensar com as coisas que eu gosto, isso não é bom. Não é legal. Você vai ficar... Aí sim você vai ter um comportamento imaturo. Né? Então eu sempre falo, o problema não é jogar videogame, o problema é você deixar de fazer suas obrigações profissionais, de desenvolvimento pessoal, intelectuais, relacionais e espirituais, se isso é relevante para você, para, em vez de usar o entretenimento como uma forma de diversão, lazer e até engrandecimento cultural, você vai usar isso como uma muleta emocional para sustentar o teu fracasso na vida. Aí não é legal. Mas aí para qualquer coisa, o culpado não é o videogame, aí pode ser vídeo da Virgínia, sempre sobe pra coitada da Virgínia, filme, série, futebol, qualquer coisa, Reels no Instagram, né? Então, o problema não é o ato em si, a pornografia, que aí o problema está mais no ato em si,
bet, né, esses negócios de aposta e tal, e tá mais em buscar uma fuga emocional que você não quis enfrentar lá no começo do dia, quando eu falei do negócio das anotações lá das emoções. Por último aqui, 3 pontos importantes. Um mito que eu não sei necessariamente se é mito, mas pra minha vida me parece, e aí eu não gosto muito. Primeiro, essa coisa de, eu preciso fazer todos os dias para ser um hábito. Não, o cérebro não conta de 24 em 24 horas. Quando sair um estudo disso, eu vou tentar segurar essa luz aqui mais perto de mim aí, ó. Acho que vai ficar melhor. Porque do nada acabou o sol do dia, enquanto eu tava gravando. Ótimo. E é meio-dia agora. Mas assim, você pensar assim, eu preciso fazer todos os dias? Não, porque o cérebro não conta 24 horas. Agora, é claro que se eu fizer todos os dias, vai ser mais fácil e mais rápido eu mudar esse hábito e a minha identidade, porque minha identidade vai ser o quê? Eu sou alguém que faz isso todo dia. Agora, me diz o seguinte, como é que você vai fazer todos os dias o hábito de ir para academia se a academia não abre no domingo? E como que você vai ser alguém que faz todos os dias? Não dá, né? Eu quero ir na missa todos os dias. Missa só tem sábado e domingo, você vai ter celebração, você vai ter outras coisas. Então, não tem como. E aí, o que eu faço, então? Hábito de ir pro trabalho, né? Sábado e domingo você não trabalha, quer dizer, agora com a escala 6x1, trabalho. Muitos até de domingo. Mas você entendeu o que eu quis dizer. Não é de 24 em 24 horas. A questão você não pode desistir. Eu acho que eu tenho certeza que cada hábito diferente ele vai ter um tempo de latência diferente aí, mas eu sei que a maioria é entre 2 e 3 dias. Você ficar sem fazer, você não vai perder. Então, sempre busque a meta de fazer aquele hábito pelo menos 3 vezes por semana. Pelo menos 3, idealmente 7, quer dizer, exageradamente 7, idealmente 5. Eu tenho uns 30 hábitos, assim, mais ou menos, sem contar esses pequenos, né? Mas, assim, atividades mesmo que eu tenho que fazer. E eu busco fazer elas 5 vezes na semana. 5 sessões por semana daquilo ali. Em sessões, né? Cada uma tem um tempo diferente, então, tem que estudar tal coisa. Pá, se eu fizer 5 vezes por semana, tá ótimo. Mas só vai ser preocupante se eu fizer menos de 3 vezes por semana. Pronto. Isso já tira uma pressão muito grande sua. Porque as pessoas falam, eu quero o hábito de ir pra academia, mas não quero todo dia. Vá 3 vezes. Faça menos. Faça menos. Eu tô sem tempo e sem energia. Pera aí, quanto tempo você tem? Eu tenho 30 minutos. Então faça 15. Mas eu não vou pra academia pra fazer só 15 minutos. Bom, você vai faltar? Faltar é melhor? Não, é perda de gasolina aí. Não é. Não é perda de vida você ficar aqui. Ou então, se o problema é gasolina, você tem 30 minutos, caminhe até a academia, se for possível, na cidade que você mora. E ao chegar lá, você volta caminhando, você fez um exercício. Você fortaleceu essa identidade de alguém que vai para a academia, de alguém que não é sedentário. Que, para além de mudar para colocar uma identidade positiva, a gente tem que tirar a identidade negativa. Identidade negativa sou sedentário, sou maconheiro. E aí o problema aqui, não estou falando que eu não vou fazer apologia nenhuma, cada um faz o que quer da vida, mas você ter uma identidade assim eu não acho positivo. Isso é uma crença pessoal. Cada um usa da forma que quiser, mas se isso é parte da sua identidade, a ponto de você defender uma bandeira sobre isso, e a mesma coisa vale se alguém quiser falar, mas e a cerveja, e o café? Não tá bom também, não é legal também, né? Mesmo o café em quantidades moderadas de uso, é negativo, né? E para pessoas diferentes vai ser também, então, sem choro. Para concluir aqui, cara, eu jurava que esse vídeo ia durar 10 minutos. Eu quero falar pra vocês sobre o Hollow Knight, que é um é um baita jogo independente de 2017. Eu zerei ano passado com a minha namorada. E ele é muito interessante porque ele é um jogo em 2D, estilo clássico, daqueles dos anos 90, da Nintendo. 80 também. E nele você começa o jogo sem nada, assim. Você não tem mapa, você não sabe pra onde ir, você é fraco, os inimigos te matam facilmente. E isso ele é bem inspirado naquele Dark Souls, né? Mas qual que é o legal? Você passa por tantos ciclos de tentativas e falhas que a hora que você vê é automático. Você ficou muito bom naquilo. Você neurologicamente está muito bem naquilo. Você tem mais facilidade. Então, assim, tudo é difícil. Mas a gente acostuma com cada tentativa. Tá? Tudo é difícil, aí você vai tentando, vai melhorando. E cada falta, cada erro traz um aprendizado, traz novas habilidades. Por que eu gosto de usar o Hollow Knight como exemplo? Porque ele é um jogo que
Se você ficar muito tempo sem jogar, você desaprende a jogar como qualquer jogo, mas você perde esse tato sensível de timing, de saber esquivar, de saber atacar, de saber para onde ir, você esquece como é o mapa, porque o mapa você tem que gastar lá, você tem um limite de poderes que você pode ter, e um dos poderes é saber onde você está no mapa. Então, ou você escolhe decorar o mapa e ser mais forte, ou você tem aonde você está no mapa, mas você fica um pouco mais fraco, aí fica mais difícil lutar. Então são escolhas, assim como na vida. A vida a gente tem que fazer essas escolhas também. Então eu acho que é um jogo que se comunica no nível meta, um meta nível, sobre, para além do entretenimento do videogame, trazer esse desempenho de busca de hábitos e de melhora na vida pessoal através da repetição. E no fim das contas, você pode falar, mas eu não preciso de aprender sobre hábitos. Tudo bem, é uma escolha. Agora, querendo ou não, você já tem os seus hábitos. Agora, se eles são positivos ou negativos, só você pode me dizer. Só você e os seus médicos, né? Mas só você pode dizer. A questão é, a partir do momento que você identifica que você quer ter hábitos melhores, você fazer algo diferente com isso. Por último, eu quero falar sobre a crítica do Pierre Bourdieu, né? Que é um sociólogo famoso do século passado. Ele foi, inclusive, orientador do Clóvis de Barros Filho, professor Clóvis. E ele vai dizer o seguinte, cara, os hábitos, eles são influenciados muito mais por ambiente do que força individual, que é aquilo que eu falei antes, mas agora eu quero trazer no ponto de vista sociológico. Então, é importante entender, né, pessoal, que vai ter pessoas que assistem esse vídeo aqui, que acordam 8 da manhã, que tem café da manhã pronto, porque tem uma funcionária que faz, que vai tomar o café da manhã, que vai meditar debaixo do sol, no gramado da própria casa, que vai pegar um bom carro, uma boa condução, um bom Uber e vai se deslocar para uma corporação, onde você está ali com os melhores da sua área. Claro, você vai ter problemas emocionais, porque todo mundo tem, mas enfim, você vai ter um ambiente de privilégio ambiental, né? Ambiente de privilégio ambiental é complicado. Você vai ter um privilégio ambiental maior. Só que, e antes de eu concluir o só que, também vai ter pessoas que acordam 4h30 da manhã para pegar 3 conduções para chegar no trabalho, ficar lá até as 8 da noite, e depois pegar mais 3 conduções para chegar em casa, dormir 5, 6 horas, comer mal, dormir mal, não ter nada de bom na vida, não ter um tempo de estudo e tal, e tentar no domingo construir algo diferente para a vida, e aí depois de muitos domingos talvez consiga algo diferente. Então, eu sei que essas duas pessoas vão assistir esse vídeo. E para vocês, eu quero dizer o seguinte. Mudança de hábito não é só para quem tem dinheiro. A questão principal é entender que as metas de cada um de vocês serão diferentes. E o que eu estou explicando é a ciência social e a ciência neurológica e psicológica por trás disso daqui. Agora, eu sempre brinco que o mesmo mérito que tem um garoto que cresceu, que nasceu bilionário e manteve, por exemplo, nasceu com a fortuna de 10 bilhões e aumentou para 100, pô, ele aumentou em 10 vezes, né, aquilo que ele tinha, ótimo. E da mesma forma que um garoto totalmente desprivilegiado, que, vamos supor, vou dar um exemplo fácil aqui, que o pai e a mãe ganhavam, o pai dele ganhava R$1.000 por mês para sobreviver, e ele chegou a um salário de 10 mil na vida dele, é o mesmo mérito. Por quê? Porque ele aumentou em 10 vezes as coisas que ele tinha. Sabendo que dinheiro faz dinheiro, e talvez para o cara de 10 bilhões seja mais fácil, eu não sei, mas é só para vocês entenderem um conceito, não é para se apegar a números, é para entender o conceito de que cada um de nós tem uma luta, cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si tem o dom de ser capaz de ser feliz, né? Como diz, acho que é Almir Sater. Então, você e eu, cada um de nós temos capacidades diferentes baseados em pontos de partida diferentes. Agora, temos que entender a nossa questão biopsicossocial para moldar aquilo que a gente consegue moldar, gerir o que é capaz, aceitar o que a gente é incapaz e trabalhar a vida com o propósito de preciso me divertir, preciso viver bem, preciso buscar salvação e preciso ser uma boa pessoa, porque eu vou fazer bem para outras pessoas e isso é universalmente bom. E no processo eu vou tentar fazer algo de útil e ser bem pago por isso, se possível. Esse é um propósito bom. Agora, as nuances cada um vai pintando da sua forma.
Pessoal, esse era um vídeo que era para durar aí no máximo uns 15 minutos, durou 35. Acho que isso é bom, né? E eu vou deixar na descrição para vocês, então, os meus links, meus livros, a minha mentoria para quem quiser resolver esses problemas, né, de forma personalizada, um para um, minhas outras redes sociais. E eu gostaria de pedir muito para vocês que vocês curtissem esse vídeo. Cara, não demora 5 segundos. Se tiver a opção aí de hypar o vídeo também, não demora, me ajuda muito. Tô começando agora, mas eu acho que tem bastante coisa legal para ensinar para as pessoas. A gente precisa educar o povo brasileiro a coisas melhores. E eu não acho que eu seja o senhor da verdade, não, mas eu acho que eu tive a humildade de assumir a minha ignorância e correr atrás de resolver isso mais do que a maioria das pessoas. E, portanto, eu me considero qualificado para falar sobre aquilo que eu estudei. Então, eu agradeço a todos que vocês que assistiram até aqui. Muito obrigado e até a próxima. Falou, valeu!